na nossa vida. Nós queremos ouvir a tua voz, da qual falamos aqui, que nos referimos à solução nesse momento. Essa solução é Jesus. É a única solução que nós conhecemos e que nós sabemos que dá resposta para todo tipo de necessidade. É essa solução que nos trouxe até aqui, é essa solução que tem nos mantido no caminho do Senhor, que tem gerado uma nova esperança, uma nova visão de mundo a cada amanhecer. Eu quero te convidar para que juntos nós possamos falar sobre esse tema e aprender mais. E eu quero começar com um texto bíblico aqui que diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Está em Mateus 6, 22 e 23. Esse versículo está dizendo para nós que o nosso corpo, ele é como uma candeia. A maneira como nós enxergamos a realidade à nossa volta faz com que nós tenhamos luz ou trevas dentro de nós. E aquilo que estiver dentro de nós é o que nós vamos exteriorizar. E por isso eu quero convidar você, eu quero perguntar para você nesse momento, com que olhos você tem olhado para o mundo? Com que olhar você tem visto as pessoas à sua volta, né? Através do olhar, nós nos comunicamos. E o nosso olhar, os nossos olhos dizem muito a nosso respeito. Através dos olhos, nós podemos comunicar a dor, a tristeza ou alegrias. Através do olhar, nós podemos comunicar, receber, transmitir ou não angústia, dor, carência, tristeza. Nós podemos transmitir através do olhar, nós podemos ver nas pessoas confiança ou desconfiança. Podemos ver nas pessoas deboche, crítica, ou também podemos ver amor, esperança. E por isso é importante sabermos sobre isso e questionar, olhar para dentro de nós e perguntar: com que olhar eu tenho olhado o futuro? Com que olhar eu tenho olhado o meu cotidiano? Com que olhar eu tenho olhado as coisas de Deus, a realidade espiritual nesse momento, nesse tempo que eu estou vivendo? Com que olhos eu tenho olhado a realidade? Vamos ver sobre isso então nesta noite. E eu quero lembrar você desde já, firme seu olhar na solução. E essa solução é Jesus. Nós vamos começar observando alguns exemplos de alguns personagens bíblicos que em determinados momentos da vida eles desviaram o seu olhar do Senhor. E isso trouxe tristezas e sofrimentos. E eu quero começar lembrando e nos alertando para onde nós estamos olhando. E o primeiro exemplo nós vamos encontrar no livro de Números, capítulo 12. E nos diz o seguinte, ali fala a respeito de uma mulher chamada Miriam. Miriam era irmã de Moisés. E estava tudo bem na vida de Miriam, até que um dia, num determinado momento da sua vida, Miriam deixa de olhar para Deus. O foco do seu olhar muda e Miriam então começa a olhar para Moisés. Moisés era irmão dela, porém era o líder de Israel naquele momento. E o que acontece quando nós desviamos o nosso olhar de Deus e começamos a olhar para o Senhor, para as pessoas? Quer seja essa pessoa alguém próximo, alguém da nossa família, quer seja um líder, um patrão, seja lá quem for, um governante, mas quando nós tiramos os olhos do Senhor e nós olhamos para o homem, nós olhamos para as pessoas, nós saímos do caminho e isso traz consequência para nós. E a resposta, o resultado do que Miriam fez para a vida dela foi que ela contraiu uma lepra. E essa lepra fez com que Miriam ficasse exposta diante da comunidade de Israel.
e ela sofreu por isso. Teve uma consequência o fato de tirar os olhos do Senhor. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, consequentemente nós nos afastamos dele. E o outro exemplo, então, está em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 11. E aqui nós encontramos um pouco da história do rei Davi. Davi foi um grande guerreiro, um grande homem de Deus, um homem com o coração segundo o coração de Deus. E também foi um grande rei e um grande adorador. Os ensinamentos, os salmos escritos por Davi, tudo que ele escreveu, nos inspira até o dia de hoje. Mas Davi, ainda assim, num determinado momento da vida, ele tirou seus olhos do Senhor e olhou para a direção errada. E nesta direção, ele encontra uma mulher que tomava banho, e ele então se envolve com ela, comete adultério com essa mulher e pior que isso, ele manda matar o marido dela. Então Davi pecou quando ele tirou os olhos de Deus e olhou para outro lugar. E qual foi o resultado que ele colheu disso? Tragédias terríveis na família de Davi. Antes desse momento, sabe, as dores que Davi experimentou aqui, depois desse momento que ele desvia o olhar de Deus, foram mais dolorosas, foram mais intensas e mais difíceis do que as dores e os sofrimentos que Davi experimentou quando ele ainda era perseguido por Saul. O rei Saul perseguiu Davi. Davi era jovem, inexperiente, ungido de Deus, mas ele não tinha experiência alguma e a sua confiança e o seu olhar, a sua dependência estava em Deus. Naquele momento da sua vida, Davi manteve o seu olhar no Senhor e Davi conquistou muitas vitórias e fez história em Israel. Mas no momento em que ele desvia o olhar do Senhor, talvez por já ser um rei, já ser um homem experiente, né, já estar mais seguro, ele olhou para outro lugar. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E quando nós desviamos o olhar, nós podemos encontrar algo que Deus não planejou para a nossa vida. E podemos nos deixar nos levar para aquilo que nós estamos olhando, porque nós estamos focando para outra coisa. Davi então ficou focado naquela situação, focado naquela mulher, e isso trouxe tragédia para a vida dele. Nós precisamos estar sempre alertas para onde está o nosso olhar. Então, firme o seu olhar na solução. Que Davi colheu tragédia dentro da sua família e uma dor que ele carregou, mesmo que o Senhor tenha perdoado Davi desse pecado, porque Deus nos perdoa quando nos arrependemos e sabemos que ele se arrependeu e pediu perdão ao Senhor. Porém, as consequências ficam e ele viveu a consequência desse pecado e foi uma grande dor. E o final da vida de Davi foi uma vida muito sofrida. E se os nossos olhos se mantêm no Senhor, o nosso futuro certamente vai ser mais brando, mais tranquilo, e é isso que o Senhor planeja para nós, né? A Bíblia diz o seguinte: seus olhos passam por toda a terra. Deus não esconde de ninguém aquilo que acontece, quer seja um simples homem ou um grande personagem bíblico, seja na minha vida, na sua vida, Deus permite que seja conhecido os nossos erros. Os olhos dele passam por toda a terra e não é para apontar os nossos erros que Deus faz isso. Não é para nos julgar que Deus olha para toda a terra. Engana-se aquele que pensa que Deus criou o mundo e saiu de cena, mudou e nos abandonou aqui. Não, os olhos dele passam por toda a terra para que ele possa estender a sua mão no momento de aflição. E os olhos do Senhor passam por toda a terra agora. E Deus então deseja nos socorrer, seja qual for a situação que nós estivermos vivendo, né?
E porque Deus, quando passa os olhos pela terra, Ele também vê, é claro que Deus vê tudo, vê as nossas alegrias, vê as tristezas, e para isso Deus interferiu, para que mudasse isso, Deus interferiu na nossa realidade aqui na terra. E Ele enviou o seu Filho. Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus, para que Ele viesse aqui nos ensinar a olhar a nossa realidade com os olhos do Pai. Jesus veio nos ensinar a olhar para o nosso próximo com os olhos de Deus. E Ele fez isso na prática, Ele fez isso no seu dia a dia aqui na Terra. E eu quero falar sobre isso rapidamente, e eu trouxe 2 pontos apenas, para que nós possamos refletir. E o primeiro deles diz: o olhar de Jesus nos faz sentir família de Deus. Então, Jesus veio aqui nos ensinar que nós podemos olhar para as pessoas enquanto estamos envolvidas por ela e fazê-las sentir-se parte da nossa comunidade cristã, da nossa família cristã, da nossa família. Nós podemos ser famílias de Deus aqui na terra, e Jesus veio nos ensinar isso lá em Marcos capítulo 3, a partir do versículo de número 31. Nesse momento aqui, a mãe de Jesus e os seus irmãos estão em busca de Jesus, e eles chegam num lugar onde sempre acontecia. Jesus estava ensinando e lá se juntavam muitas pessoas, e aqui não foi diferente. Jesus ensinava a palavra de Deus e muitas pessoas estavam naquele local e a família dele não conseguiu chegar até ele. Então a sua mãe pediu que levassem um recado para ele, avisando que eles estavam ali. E alguém chegou e falou para Jesus: sua mãe e seus irmãos o aguardam. E Jesus traz uma resposta surpreendente, uma resposta que nos surpreende até o dia de hoje. Jesus se levantou, Jesus ali, no meio da multidão, ele fala assim: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Perguntou Jesus. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus, com isso, então, trouxe aquelas pessoas que talvez estavam se sentindo só na vida, talvez estavam sentindo sem teto, sem chão, perdidas na sua fé, perdidas em todas as áreas da sua vida, talvez distantes da sua cidade, da sua família, talvez abandonadas, quem sabe? Mas Jesus aproveitou aquele momento e fez com que aquelas pessoas pudessem se sentir família, pudessem entender que elas não estão perdidas nesse mundo, mas que os olhos de Deus estão sobre elas e que elas se sentissem família de Deus. Então Jesus os tratou como família, mas ele também deixou uma condição para isso. Ele diz assim: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, a condição para fazer parte dessa família é fazer a vontade de Deus. E eu pergunto para você: você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já descobriu? Isso é algo que nós precisamos saber, porque para ser família de Deus, para fazer parte para vivermos esse privilégio de sermos vistos como integrante da família de Jesus, nós precisamos fazer a vontade do Pai, porque era isso que Jesus estava fazendo. Amém, queridos? E o ponto de número 2, também no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 24. Se você puder acompanhar a leitura, acompanhe comigo. Se você não puder, então fique atento ou anota aí para que você confira depois. Lucas 5, 24. E o texto nos diz o seguinte: e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela tinha sofrido demasiado sob cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior.
tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar o seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas quem te tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta de todo o teu sofrimento. Amém? Então aqui nós temos a história de uma mulher que sofria muito por 12 anos e num dado momento ela recebe a cura. Sabe, talvez nós também estamos assim na nossa vida, esperando por uma cura há tanto tempo. E quando eu falo de cura, refiro-me à cura não só do corpo, mas também da alma. Porque o olhar de Jesus cura o corpo e liberta a alma. E muitas vezes nós estamos assim. Quem sabe esta é a sua situação hoje. Você tem carregado uma dor que não é física, mas uma dor que talvez você tenha perdido a esperança. Talvez você tenha pensado, mas já faz tanto tempo, Jesus não vai olhar para mim. Tanto tempo que eu estou buscando, tanto tempo que eu estou esperando, eu já fiz de tudo. Acho que Jesus não vai olhar para mim, está na hora de desistir. Mas eu quero dizer para você que não está na hora de desistir. Hoje é o tempo, agora é a hora. E Jesus está olhando para você. E você está olhando para quem? Para onde você está olhando? Todo esse tempo de sofrimento, onde estavam firmados seus olhos? Firme o teu olhar na solução, firme o teu olhar em Jesus, porque Ele é a resposta, Ele é a solução para a sua vida, né? E com fluxo de sangue, aquela mulher era considerada imunda, ela não podia estar entre as pessoas, ela tinha que estar à parte. Era lei naquele momento, naquele tempo que ela viveu, ela não podia se misturar com os demais. Mas no momento em que ela toca Jesus, ela recebe a cura e ela sente isso no seu corpo. Só que Jesus também sentiu. Ele sentiu que dele saiu o poder. E ele para aquela situação ali e ele perguntou: quem me tocou? E os discípulos falam: mas Jesus, tem tanta gente apertando o Senhor de ambos os lados e o Senhor pergunta quem que te tocou. Não é possível saber. Mas Jesus insiste, pergunta quem me tocou. E aquela mulher então se aproxima de Jesus, amedrontada, porque ela estava fazendo algo que era contra a lei. Então ela se aproxima trêmula, com medo, porque o que ela esperava naquele momento? Ela esperava aquilo que por 12 anos ela viveu. Ela esperava condenação, ela esperava julgamento, ela esperava ser expulsa, escorraçada, humilhada. Ela esperava isso, porque isso foi o que ela viveu durante todo aquele tempo. Mas, e a palavra ainda diz que ela usou todos os recursos que ela tinha em busca da sua cura. Como ela estava sobrevivendo naquele momento? Então ela não esperava, ela foi escondida, tocando só no manto, porque ela não tinha coragem de olhar para Jesus. Sabe que quando nós estamos numa situação difícil, quer seja uma situação pecaminosa, estamos presos em situações que nós pensávamos que ia ser o melhor para a nossa vida e de repente descobrimos que não é. Nós ficamos acorrentados em situações, talvez do passado, talvez falta de perdão, ficamos presos e não temos mais coragem
de olhar nos olhos do Senhor. E não temos coragem de permitir que Ele olhe nos nossos olhos. Mas o olhar de Jesus, ele liberta, cura o corpo e liberta a alma. Aquela mulher não teve coragem, mas Jesus parou e quis saber quem tinha tocado. Ou seja, Jesus a expôs diante de todas as pessoas. Aquelas pessoas, talvez aquelas que estavam ali, eram as mesmas que talvez desrespeitaram, humilharam, abandonaram, maltrataram, fugiram daquela mulher. E de repente Jesus quis fazer conhecido de toda aquela multidão que ele curou aquela mulher, que ela estava livre daquela doença e que ela não era mais imunda, porque ele parou e curou. A sua imundícia acabou, o seu mal acabou. Jesus a curou no corpo e a curou na alma. Quando ele perguntou quem era aquela mulher, Jesus na verdade já sabia quem ela era, mas ela não sabia que Jesus podia olhar nos olhos dela. Ela não tinha coragem, mas Jesus a restaurou e chamou ela para a realidade. Jesus disse para ela: minha filha, a tua fé te salvou. E quando ele disse salvou, ele incluiu tudo. Foi um pacote completo que Jesus ofereceu. Muitas vezes nós buscamos Jesus com um problema, com uma situação e já achamos que é difícil demais. Às vezes nós achamos, inclusive, que nós não merecemos e ficamos com isso, pensando que Jesus não vai nos responder, que ele não é capaz de nos responder ou que ele vai ignorar o nosso sofrimento. Mas eu quero dizer para você que quando você chega para Jesus com uma situação, seja ela qual for, seja ela emocional, seja espiritual, seja física, seja uma situação econômica, financeira, seja qual for a situação, Jesus se importa. E ele olha para você e ele pode fazer alguma coisa. E ele faz mais. Você, quando busca Jesus por uma situação, você recebe mais do que aquilo que você esperava. Essa mulher chegou ali para ser curada de um fluxo de sangue que ela vivia há 12 anos. Mas aquela situação trouxe para ela traumas na sua alma, doença, ferida. Roubou a autoestima, roubou a segurança, a confiança. Ela não tinha mais confiança em nada, mais em ninguém, nem em si mesma. Mas quando Jesus olhou para ela e quando Jesus fez com que ela reconhecesse que ele a chamava e que ela se manifestasse no meio daquela multidão, Jesus consequentemente levou aquela mulher a olhar para cima. Levou aquela mulher a entender que ela estava liberta, que Jesus dava para ela a cura do corpo, da alma e do espírito, que ele dava para ela a salvação que vai além do natural, mas que chega no sobrenatural. A salvação que não é só para esse momento presente, mas também para o futuro, que é para a eternidade. Muitas vezes a nossa dor é real, mas nós buscamos uma solução para ela aqui. E Jesus está dizendo para nós, através dessa passagem e dessa situação vivida para essa mulher, que ele tem mais para você. Ele tem, além da cura nas suas emoções, além da cura no seu físico, ele tem para você a salvação. Ele quer te levar e quer que você entenda que a sua vida vai além desse momento presente, vai além do natural, mas que a sua vida pode transcender, que você pode conhecer e viver com o Senhor para toda a eternidade. Então ele te oferece hoje essa solução. Talvez você está buscando solução para uma dor, talvez você está buscando solução para uma situação natural, e o Senhor está oferecendo para você hoje mais que isso. Ele está oferecendo para você também uma resposta para toda a eternidade. Mas para onde você está olhando? Para onde? O que você tem fixado na sua vida? Onde você tem firmado os seus olhos e por quanto tempo você tem olhado para esse lugar, para essa pessoa, para essa situação, como se a sua resposta estivesse só ali. Hoje, eu ofereço para você outras possibilidades. Firma os seus olhos na solução e não no problema. E a solução que você encontra é Jesus. E Jesus te leva além do natural. Para onde você está olhando hoje? Sabe, não há doença que seja difícil demais para Jesus curar.
Não há doença que perdure o tempo que for que Jesus não possa curar. Não há trauma que ele não possa resolver. Não há dor que ele não possa remover. Seja qual for a sua situação, Jesus é a resposta para ela. Ele é a solução. Então volte os seus olhos para Jesus. De repente também você está se sentindo enfraquecido. Eu entendo que aquela mulher estava fraca, porque por 12 anos, né, com fluxo de sangue, estava sendo roubado dela, por 12 anos, a própria vida. De repente, aquilo que você está vivendo está roubando de você a sua vida. Talvez você está olhando para uma situação de tal forma e está focando essa situação há tantos anos e isso está roubando a sua vida. E o Senhor hoje estende a mão para você e Ele chega na sua vida como solução. Mas tira o olhar desse ponto, tira o olhar desse problema, tira o olhar dessa situação que talvez te humilhou, desse desprezo, desse abandono, desse trauma. Olha para a solução. A solução é Jesus. E não há dor, não há trauma que ele não possa resolver. E talvez você esteja se sentindo fraco, porque como Miriam, como Davi, você desviou os seus olhos de Deus. E de repente você começou a olhar também para a sua liderança, para o seu patrão, para a pessoa, para alguém na sua família. Você desviou seu olhar de Jesus e começou a olhar para o ser humano, começou a olhar para o homem, começou a buscar no homem a resposta que só Deus pode te dar. E quando você olhou para o homem, você viu tantos defeitos, tantos erros, que parecia que não era possível de consertar. E esse homem, esse ser humano que você focou, não tinha resposta para você. Você não viu, você entendeu que essa pessoa não podia responder à sua necessidade. Eu quero dizer para você que o ser humano, que o homem nunca pode responder à nossa necessidade. Quando você desvia o olhar do Senhor e olha para o homem, você corre o risco de se decepcionar. Mas você só se decepciona porque o seu olhar está no lugar errado. Você está focado no lugar errado, na situação errada, na pessoa errada. Olhe para a solução é Jesus. E quando você se mantém olhando para Ele, você encontra a resposta. Você não se decepciona. Por que nós precisamos olhar para Jesus? Porque olhar para Jesus nos dá força para vencer as situações do mundo, nos dá força para vencer a incredulidade. Olhar para Jesus nos dá esperança de que a situação pode mudar, porque Ele nos ensinou isso. Olhando para Jesus, nós podemos olhar para o futuro com força, com vigor, sabendo que nós podemos vencer. Quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que somos capazes de perdoar e nós podemos olhar para as pessoas com os olhos que Jesus olhou, que nós podemos entender que mesmo que formos abandonados, rejeitados ou frustrados, ainda podemos amar, ainda podemos ver as pessoas e trazê-las para perto, para a família de Deus, para a nossa família. Mas para isso, você precisa ficar focado em Jesus. Não desvie o seu olhar dele, porque o homem não pode dar resposta para você. E se você olhou para o lugar errado e hoje parece que você não consegue mais chegar, talvez você não tenha força mesmo para ir para a igreja. Você tem vontade, mas não há força em você. De repente você quer buscar ao Senhor, mas não há força em você, porque a sua força foi sugada, você foi roubado. Quando você olhou para o lugar errado, você perdeu a força. E eu quero dizer para você, ajusta o foco, volte a olhar para o Senhor, volte a olhar para o Senhor. Vai devagarinho, busca ajuda, pede ajuda. Hoje o Senhor está olhando para você. Aproveita esse momento e coloca diante dele esta situação. Onde é que você parou? Por que você chegou nesse ponto que você está agora? Quando isso começou? Pergunta para Jesus agora. Aproveita essa oportunidade. Ele está focando você. Aquela mulher em meio àquela multidão, Jesus olhou para ela. E ele fez questão que ela soubesse que ela se destacou no meio de toda aquela multidão.
E o que fez essa mulher se destacar em meio à multidão? Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Então, o que destacou aquela mulher em meio à multidão foi a fé. A fé que, ao tocar o manto de Jesus, trouxe para ela mais do que ela buscava. Toca no manto de Jesus hoje com fé. A sua fé chama a atenção de Jesus. Jesus, ele não faz acepção de pessoas, mas se tem algo que alguém pode carregar que faz Jesus parar, é a fé. Então olhe para Jesus com fé. Esta situação que você talvez perdeu a esperança que podia ser resolvida, querido, não importa o tamanho da sua fé. A fé você primeiro pratica, para depois você ver o resultado. Não é o contrário. Você não vê nada, mas age com fé. E a fé vai trazer o resultado que você espera e mais, porque Jesus sempre tem mais para oferecer. Amém, queridos? Então, Jesus também quer que você saiba hoje que Ele está olhando para você, independente das situações que te cercam, independente dos problemas, das lutas, dos conflitos que talvez esteja ofuscando a sua visão, mas não a do Senhor. Ele não perde o foco, ele não olha para o lugar errado. E quando ele olha, ele te enxerga, porque os olhos de Deus estão sobre a terra o tempo todo. E lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, nós podemos ler o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Esse versículo está dizendo que nós vamos prestar contas a Deus. Do que será? Do sofrimento? Da dor? Do que nós vamos prestar contas? Eu não sei o que você pensa a esse respeito, e a Bíblia não está dizendo isso exatamente que eu vou te dizer agora, mas eu creio que se tivermos que prestar conta para o Senhor de alguma coisa, é a nossa falta de fé, é a nossa incredulidade, porque não há nada que com fé o Senhor não pode resolver na nossa vida. Nós precisamos exercer a fé. Então, exerça a fé agora. E também na continuidade do versículo, no texto, né, o versículo 14 diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Aqui está dizendo, esse versículo está ensinando para nós que Jesus, ele veio aqui, ele nos ensinou e ele parou em pontos onde ele viu a fé se manifestar. Então, queridos, se a fé curou aquela mulher, se a fé curou a filha de Jairo e tantos outros ali na Bíblia, a mesma fé cura você. Creia e volte os seus olhos para o Senhor, porque está dizendo que Ele esteve aqui, mas que Ele voltou para o céu. Jesus, o Filho de Deus. Então, nós temos que aprender um ensinamento precioso que Ele nos deixou, a andar por fé, com os olhos fitos em Jesus. E o próximo versículo ainda, continuando aí, versículo 15, diz o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, sem pecado. Então Jesus, ele caminhou entre os seres humanos. Ele sabe a nossa dor. Ele pode ser o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. Ele pode nos representar junto ao Pai, porque ele sabe a nossa fraqueza. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece as suas limitações. Ele conhece a sua dor e ele quer te ajudar. Ele quer te dar mais do que remover essa dor física, mas ele também quer te dar a salvação de tudo. Porque a salvação envolve tudo. Jesus, enquanto esteve aqui, olhou em tantos olhos, quantos olhares Jesus viu
daqueles que o condenaram, daqueles que o julgaram, daqueles que tiveram inveja, daqueles que o amaram, daqueles que viram que ele era a solução para todas as coisas. Ele olhou, ele confrontou, ele com os olhos daqueles que o esperavam, que esperavam por ele há tanto tempo. Não, ele encontrou o olhar de muitos que creram no Velho Testamento, que se cumpriu na vida de Jesus. Então Jesus experimentou, ele olhou nos olhos das pessoas e ele viu, assim como viu conflito, assim como viu tristeza, ele também viu amor, ele também encontrou fé. E quando ele encontrou a fé, ele nos ensinou que nós precisamos olhar para ele, porque olhando para ele nós desenvolvemos a nossa fé. Então, olhando para Jesus, o que você vê? E onde estão os teus olhos hoje? No que é que você tem focado? No olhar daquela mulher, Jesus encontrou fé. E no seu olhar hoje, o que é que Jesus pode encontrar? Porque ele olha para você agora, com misericórdia. O que é que você precisa? Olha para Jesus, olha para a solução. O que é que você precisa? Ele está aqui para responder para você. Ele não está olhando para te condenar, para apontar os seus erros. Ele conhece as suas fraquezas. Ele sentiu a sua dor, ele viveu entre nós. Então olhe para Jesus. E a partir desse momento, olhe para Jesus, foque em Jesus e não desvie o seu olhar. Não se perca nas coisas desse mundo. Porque se você mantiver os teus olhos em Jesus, você não vai se perder. Muito pelo contrário, você vai ser fortalecido em cada situação na sua vida. Firme os seus olhos em Jesus. Firme os seus olhos na solução. Amém? Esta é a mensagem que eu tenho para você nessa noite. Eu creio que você pode ser abençoado, que você pode compartilhar, abençoar outras pessoas. Mas se essa palavra, se essa mensagem fez sentido para a sua vida, então eu quero te convidar a fazer uma oração comigo nesse momento. E eu quero desafiar você. Olhe para Jesus, olhe para a solução e mantenha os seus olhos nela. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por esse momento. Eu agradeço ao Senhor por essa vida que encontrou seu olhar, que voltou o olhar para o Senhor nesta noite. Eu agradeço ao Senhor por esta vida que entendeu e creu que o Senhor é poderoso para remover a dor do corpo, da alma, do espírito, que o Senhor é a solução para todo tipo de dor e que o Senhor nos dá mais do que nós vamos buscar e que hoje o Senhor libera a cura para cada um que está buscando nesse momento. E o Senhor dá mais, o Senhor também oferece a salvação. E que cada um, se você me acompanha agora, diga para Jesus assim: Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego esses problemas, eu reconheço que não dou conta deles, mas eu te convido para morar na minha vida, para morar em mim, para habitar em mim, para ser o Senhor da minha vida e o meu Salvador em toda e qualquer situação. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com fé, você agora faz parte da família de Jesus. Ele te chama de irmão, irmã, mãe, porque agora você é parte da família de Deus. Não tire os olhos de Jesus e não saia mais dessa família. Amém? Glória a Deus por isso, muito obrigada.